Irmãos, eu quero nessa noite falar sobre intimidade. Tanto é que o título da minha mensagem nessa noite é Íntimos de Deus. Para quem não sabe, nós temos aqui um Facebook da igreja, amém? Do Facebook tem um link que você pode ir para o site da igreja, você pode ouvir mensagens, está lá o título. Tem muitas mensagens ainda que foram filmadas, tem áudio, tem algumas filmadas. Você pode ouvir do Facebook, tem um link, você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. Estamos filmando, vamos procurar atualizar as mensagens. Tem muitas mensagens atrasadas ainda, mas nós vamos postar, né? Então, o título dessa mensagem é Íntimos de Deus. Intimidade, né? Você vem à igreja, domingo à noite, chegando aqui, você cumprimenta alguns irmãos, não é isso? Pastor, para promover, né, aquela afinidade, o pastor canta uma música, sai do seu lugar, aí você muito assim, né? Tem uns irmãos que não gostam, né? Fala para esse irmão que está do teu lado, né? Pastor, odeio isso. Aí o pastor só de raiva, fala para o teu irmão que está do teu lado aí. Claro, o pastor, né, tenta promover aquela afinidade, tenta levar você a se tornar mais íntimo desse irmão, sai do seu lugar, você com aquele sorriso amarelo, boa noite, boa paz do Senhor. Mas a verdade é que de tantas pessoas que nós temos aqui, você não se tornará íntimo de todos. Isso é lógico, né? Numa congregação de 80, de 100, 120 pessoas, você não vai ser íntimo de todas as pessoas. Você vai ter afinidade com algumas pessoas, alguns irmãos, e destes irmãos você vai de repente tirar para convidá-lo para ir na tua casa, quem sabe, almoçar, jantar, não é isso? Você vai se tornar íntimo destas pessoas. Queridos, assim também em relação a Deus. Alguns crentes se convertem e ele se torna apenas um espectador. Ele gosta do louvor, eu te agradeço, canta com uma maravilha, conversa, é muito dado, conversa com todo mundo. Existem pessoas que têm essa facilidade, né? Oi, meu irmão, paz, tal. Para ela isso aí não é problema, porque lá fora ela já fazia isso. Então ela chega na igreja, na boa. Mas você percebe que ela tem assim uma afinidade com as pessoas, até intimidade com algumas, mas intimidade com Deus, afinidade com Deus, ela não tem nem uma. O mais importante, irmãos, é termos intimidade com Deus. Percebo que muitos são os crentes que não estão procurando desenvolver na sua vida espiritual, não estão buscando ser íntimos de Deus. E eu separei aqui alguns textos da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você nessa noite, que fala sobre isso. Espero em Deus que você seja abençoado em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero trabalhar está no Salmo 25, versículo 14. Nós vamos ver aqui o primeiro aspecto dessa questão da intimidade com Deus. Pastor, como é que eu alcanço essa intimidade com Deus, pastor? Como é que é isso? Vamos ver. Pastor, estou tão distante de Deus, como é que eu me torno uma pessoa mais íntima do Senhor? Salmo de número 25, verso 14. Olha só o que o salmista nos revela, irmãos. Você achou? Amém? Se essa pessoa tivesse sem Bíblia, dá carona para ela. Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A primeira coisa que precisamos entender é que para desfrutarmos de uma intimidade com Deus, de uma comunhão com Deus profunda, precisa haver o temor. E temor, muitas pessoas confundem o temor com o medo de Deus. Eu não vou fazer isso porque Deus vai lançar um raio na minha cabeça, vai me matar. Então eu não faço isso, pastor, entendeu? Não confunda medo com temor. Temor tem a ver com respeito. Temor tem a ver com reverência, tem a ver com gratidão. Eu sou grato a Deus, porque tem feito um respeito a Ele. E Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, mais sábio da Bíblia, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Tema a Deus. Eu contei aqui certa vez, o camarada estava
ele começou a frequentar a igreja. Só que ele ainda estava fumando, né? Já tinha um bom tempo frequentando a igreja, mas ele fumava. Claro, não fumava dentro da igreja. Ele fumava lá fora. Só que ninguém sabia, né? Aí um dia ele andando na rua, sendo da cidade, ó, dando a tragada. E ele fuma. Tem umas pessoas que fumam com estilo, não tem? Ele compra o cigarro mais caro. Qual é o cigarro mais caro? Calton, não tem? Os cigarros antigos, você que era fumante. Calton, Free. Hã? Tem um cigarro escrito assim, o amigo. Só se é um amigo do capeta, amigo da onça, né? Quem já viu esse cigarro vendendo? O amigo. O amigo. Olha o nome do cigarro. Então algumas pessoas fumam com estilo, né? Fumavam. Quem era fumante aqui? Ó. Algumas pessoas fumavam, claro. É? Olha. Algumas pessoas fumavam com estilo, né? Hã? Graças a Deus nunca fumei. Algumas pessoas soltam até bolinhas, né? Fumante. Aí o camarada vinha, né? Ninguém sabia, ele achava que ninguém sabia, de fato ninguém sabia. Ele frequentava a igreja, mas ele fumava. E quando ele está andando no meio da rua, irmãos, quem vem, não tem como escapar, pastor. Mão ele fumando, ele comeu o cigarro. Jesus de Nazaré. O pastor chegou para ele ficou sem graça, né? Claro. Ele falou: não, pastor, não, fica tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Não fica com medo de mim, não, porque antes de eu chegar, Deus já estava vendo, filho. Então você tem que temer a Deus, não a temer a mim. Não adianta nada você esconder de mim. Você vai na igreja, não fuma, mas aqui fora fuma. Peça para que Deus te liberte disso. Então, querido, o princípio para nós termos intimidade com Deus é temer ao Senhor, respeitá-lo, reverenciá-lo. Lá fora recebemos muitas propostas para sermos infiéis a Deus, sim ou não? Recebemos. E qual a sua proposta? Eu me lembro que eu trabalhava em comércio no centro do Rio. Meu Deus do céu. As pessoas falavam tantas coisas. E eu dizia assim: eu não vou fazer isso não, cara. Chegava, por exemplo, meu patrão não era crente. Aí chegava algumas pessoas assim que trabalhavam para a prefeitura, para o governo, e queriam que eu vendesse a mercadoria e tirasse uma nota fria. Entendeu? Com valor alterado, para que eles roubassem, sabe? Falei para o meu patrão: não vou fazer. Bom, não tem nada a ver, rapaz. Tem a ver sim. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sigo a homens. Eu sigo a um Deus vivo que tudo vê. Ficava com medo de ser mandado embora não, irmãos. Antes eu servia ao Senhor. Antes de tudo isso eu temia o Senhor. Então eu não fazia o que estava errado. Vamos fazer o que é certo, amém, querido? Tem gente que fica com medo, né? Pastor, se eu perder meu emprego, pastor. Aí a pessoa vai e cede e faz aquilo que está errado. Honra o teu Deus onde quer que você esteja, meu irmão. Não importa se vai mandar você embora. Antes desagradar os homens do que desagradar a Deus. Poucos cristãos têm esse temor. Portanto, eles continuam vindo à igreja sem ter nenhuma intimidade. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus. Você teme a Deus, irmão? Ou você faz aquilo que te dá na telha? Você não pensa, o que Deus está pensando? Muitos crentes, eles agem, mas eles não param para pensar, o que Deus pensa a respeito disso? Deus está concordando com isso? Muitos crentes agem sem fazer essa pergunta para si mesmo. Aí é por isso que você vê tantas pessoas dizendo que são crentes, mas trazendo escândalo para a igreja, fazendo um monte de coisa errada. O irmão estava contando para mim agora no módulo 3, que ele conhece uma pessoa que foi chamada, um sujeito evangélico, foi chamado para trabalhar lá em Dubai. Dubai, você sabe que é um país islâmico, não é isso? Lá é proibido a pregação do evangelho. Se você chegar com uma Bíblia lá, cuidado. Você pode ser preso, confiscam tua Bíblia. O irmão estava me contando que esse rapaz evangélico chegou lá e no aeroporto fizeram uma revista na mala dele, viram a Bíblia dele, perceberam que ele é crente. Aí o irmão me contou que na segunda vez aí disseram que confiscaram a Bíblia dele e fizeram uma proposta para ele ser muçulmano. E ele voltou pela segunda vez lá, porque ele foi render uma pessoa, voltou para o Brasil, e numa segunda vez chegando lá, ele abraçou a fé islâmica. E o irmão me disse que ele foi obrigado, né, a pessoa contou que ela foi obrigada a aceitar a fé islâmica, abandonou o cristianismo. Eu fiquei a pensar,
Aí ele até disse assim, por conta do dinheiro, o salário é muito alto para trabalhar lá embarcado. Aí nós estávamos debatendo isso na sala de aula. Irmãos, verdadeiramente esse sujeito é crente? Claro que não, irmãos. Porque ele supostamente aceitou a fé islâmica porque o salário é muito alto. É por causa do dinheiro que nós vamos abandonar a fé, irmão? Se te fizeram uma proposta, ó, tu ganha 5 mil, a partir de hoje você vai ganhar 50 mil reais, contanto que você não vá mais à igreja, você abandona Jesus? Tem muita gente que abandona, sabe por quê? Porque não temem ao Senhor, portanto não desfrutam de intimidade com Deus. Querido, presta atenção, quando nós somos íntimos de uma pessoa, nós ouvimos coisas delas, só quem é íntimo vai saber, não é assim? Então quem é íntimo de Deus recebe direcionamento, quem é íntimo de Deus ouve a voz de Deus. Muitos crentes não ouvem a voz de Deus, são pessoas desorientadas, estão fazendo as suas próprias vontades. Por quê? Não desfrutam de intimidade, não é íntimo, então não ouvem a voz de Deus. Quem está entendendo, irmão? Seja íntimo de Deus, querido. Tema o Senhor. Quer desfrutar de intimidade de Deus? Tema a Deus, honre a Ele, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Amém? O segundo texto que eu quero trabalhar com você já está no Novo Testamento, capítulo 12 do Evangelho de João. Fiquei refletindo acerca desse texto. Evangelho de João, capítulo 12. A partir do versículo 1, para a gente entender melhor o texto, né? Quem são os íntimos de Deus? Você vai ver aqui esta mulher. Você achou? João 12, 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo ou de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Olha só o que diz o versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Temos aqui dois contrastes. Uma mulher chamada Maria, irmã de Marta, que sem nenhuma vergonha, sem fazer cerimônia, ela pega um perfume caríssimo. Diz a Bíblia que aquele perfume, aquele nardo puro, óleo, né? Puro, perfume, valia 300 denários. Um denário que valia um dia de trabalho. Portanto, temos ali quase um ano de salário. Aquela mulher pega um vaso de perfume, quebra, perfuma os pés de Jesus, enxuga Jesus com os cabelos no ato de adoração, de intimidade, e ela não faz questão nenhuma, que estava ali derramando no chão, aos pés de Jesus, um ano de salário. O que eu vejo aqui? Uma pessoa que não está apegada, que não está agarrada ao egoísmo, ela faz isso, ela se aproxima de Jesus, ela se torna próxima de Jesus. Querido, eu quero dizer para você o seguinte: é necessário quebrar o coração aos pés de Cristo, irmão, nessa noite. Tem muita gente egoísta que não teria coragem de fazer o que essa mulher fez. Pastor, vai dizer como Judas Iscariotes. Judas estava distante de Jesus. Judas demonstrava motivações equivocadas, né? Falsas motivações. Por que fizeram isso? Deveria ter vendido esse perfume para dar para os pobres. Aí a Bíblia vai dizer, ele dizia isso não porque ele cuidava dos pobres, mas porque ele roubava todo o dinheiro que Jesus recebia. Percebe a diferença de quem é íntimo de Deus e de quem não é? Quem é íntimo de Deus não tem um coração egoísta, não está apegada a nada. Tem crente que, se Deus falar assim: amanhã você vai perder a tua casa, ele infarta na hora. Tem crente que, se Deus pedir amanhã o teu carro, você tem um AVC na hora, fica do troncho, lado esquerdo todo paralisado. Pastor, é o meu carro, é minha vida. Pessoas egoístas.
precisam quebrar o vaso do egoísmo aos pés de Cristo, irmão. Só quem é íntimo de Deus consegue fazer isso. Se você não tiver intimidade com Jesus, se você não tiver um coração grato, você não faz nunca. Você não vai fazer. Vai ser muito custoso para você. Você vai estar apegado àquele nardo que valia 1 ano de salário. A gente não dá 10% do dízimo para a obra de Deus, quanto mais 1 ano de salário. Aquela mulher não viu nenhum obstáculo, não viu nenhum impedimento. E note, hein, para fazer isso, ela demonstrou o quê? Ser uma pessoa muito íntima de Jesus. A Bíblia também vai dizer que João, o apóstolo, ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Um homem encosta a sua cabeça no peito de outro só se tiver muita intimidade. João tinha. Encostava a sua cabeça, estava ali do lado de Jesus e queria estar aos pés de Cristo. Ele queria estar coladinho com Jesus. Maria também. Ao ponto de Maria estava expressando ali tantas coisas, irmãos. Maria estava expressando tantas coisas ali. Ela estava dizendo para Jesus, com aquela atitude, com aquele gesto, ela estava dizendo tanta coisa para Jesus. Ela estava dizendo assim: Jesus, eu te amo. Ela estava dizendo assim: Jesus, tu és tudo para mim. Ela estava dizendo para Jesus: Jesus, nada desse mundo tem mais valor do que a tua presença. Jesus, nada de material está acima do Senhor na minha vida. Ela estava dizendo tantas coisas lindas para Jesus ali. Judas Iscariotes estava dizendo algumas coisas também? Sim ou não? Estava. Judas Iscariotes estava dizendo: sou ladrão. Judas Iscariotes estava dizendo: sou egoísta, sou avarento, meu propósito não é abençoar vidas, meu propósito não é o reino de Deus, o meu propósito é aquele ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é um ditado egoísta, né? Um adágio diabólico que ensina e que explicita todas as pessoas que ainda não tiveram o coração quebrantado diante de Deus e demonstram que não tem intimidade com Deus. Querido, é noite de você quebrar esse egoísmo aos pés de Cristo. Foi isso que essa mulher fez. Tomando uma língua de bálsamo por muitas pessoas, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, ele vem com aquela proposta sabe, hipócrita. Vamos vender. Pastor, vamos ajudar os pobres, pastor. Para que colocar ar-condicionado? Para que trocar de cadeira? Vamos ajudar os pobres. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. Pobre é o que não falta. Você pode ajudar o pobre a todo momento. Mas aquela mulher ali, ela estava dizendo para o mestre: Senhor, como é bom ser íntimo de Ti. Sabe, queridos, você está avaliando o que você pode perder ou pode ganhar para ser íntimo de Jesus? Tem crente que chega, ele ouve a palavra, observa, analisa e ele avalia: será que vale a pena eu perder para ganhar Jesus? Muitas vezes precisamos perder para ganhar Jesus, sabia? Muitos de nós não estamos dispostos. Mas se você quer ser íntimo de Deus, querido, é noite de você perder. Pastor, perdeu o quê? Meu dinheiro, pastor? Está vendo como você não entendeu? Não estou falando de dinheiro agora, não. Perda esse orgulho. Que tal? Perder nessa noite o egoísmo, as motivações equivocadas. Por que eu vim a uma igreja? Por quê? Por que eu sou um discípulo de Cristo? Por quê? Ou para quê? Ah, querido, que seja para a glória de Deus, amém? Você deve dizer: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser íntimo do Senhor para a tua glória. Essa mulher aqui, olha, que ato tremendo, irmãos. Enxugou com seus cabelos. Você imagina a cena, irmão? Você parou já para imaginar a cena? Eu já disse aqui certa vez que se você tiver uma visão carnal, você vai dizer que essa mulher estava cantando Jesus. Imagina, uma irmã chega aqui e começa a enjugir os meus pés e secar meus pés com cabelo. Cíntia aparece ali: que é isso? Começa soltando as tamancas, e aí? Não é estranho? No primeiro momento parece ser estranho, mas Jesus deixa. Eu imagino Jesus estendendo o pezinho assim: pode fazer. Cidade não é uma maldade, não. Foi um ato de adoração, irmão.
Ela estava preparando o corpo de Jesus. Você sabe que o judeu, quando ele morria, os familiares vinham e perfumavam os corpos dos falecidos, preparavam com nardo, botavam especiarias para que o defunto ficasse cheiroso no momento do sepultamento. Ela estava fazendo aquilo com Jesus, ele ainda vivo. Ela estava preparando o corpo de Jesus. A compreensão dela vai além. Ela estava ali visualizando o sacrifício de Jesus por ela, irmão. A visão dela vai além. E esse é o problema de muitos crentes. A visão dos crentes, muitos deles são míopes, só enxerga aqui, ó, na frente. Tem dificuldade de enxergar além. Aquela mulher enxergou além. Ela sabia que Jesus ia morrer por ela. E o que ela faz? Ela desfruta da intimidade, da comunhão com o mestre, enquanto ele estava ali presente ali, ó, com ela. Você entende, irmão? Quem está entendendo isso? Intimidade. Ser íntimo de Deus, irmãos, requer algumas atitudes, amém? Requer algumas atitudes de nós. Deus talvez esteja falando contigo nessa noite, que para você se tornar íntimo de Deus, vai requerer de você algumas atitudes, algumas posturas diferentes. Postura até que você até hoje nunca tomou. O que é, pastor? Não sei. O Espírito Santo vai falar com o teu coração aí. Tem mais um texto aqui no capítulo 13. Vira a sua página aí. Tem um texto aqui, capítulo 13, versículo 21. Esse texto me chamou a atenção. Olha só que interessante, 13, 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, esse discípulo era João, tá? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Interessante esse texto aqui, me chama a atenção para um fato. Jesus estava ali, assentado com os seus discípulos, e Jesus disse: onde vocês vão me trair? Imagina, irmão, você está ali, pessoas íntimas, os discípulos comiam com Jesus, andavam para cima e para baixo, foram 3 anos e meio, irmão. De repente, Jesus e todos os discípulos presentes, vou falar um negócio aqui, onde vocês vão me trair? E os discípulos, quem será? Aí Pedro diz aqui o texto aqui, versículo 24: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. João, apóstolo, toca assim Pedro, pergunta para ele quem é que vai trair a gente? Quem é que vai trair? Quem será? Imagina, você ali comendo, um de vocês é o traidor. E um olha para o outro. Já viu nos filmes já? O que não falta é filme de Jesus, né? Da vida de Jesus. Um de vocês me trairá. Cena de drama, né? O cara vai fazer aula de teatro, né? Artes cênicas. Faça uma feição de drama. Quem será? Um olhava para o outro, todos se questionando: quem será? E note que Simão fez sinal, pergunta a ele. Então aquele discípulo, reclinando sobre o pé de Jesus, perguntou: quem é, Senhor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Para se aproximar de Jesus, eu preciso saber qual é a motivação do meu coração. Veja que Pedro e João não eram os traidores. Judas já tinha tramado a traição ali, estava presente. Mas quem fica preocupado? Pedro e João. Eles se aproximam de Jesus. João encosta a sua cabeça no peito de Jesus e fica preocupado: quem é, mestre? Ele está preocupado: sou eu? Será que sou eu? Sabe o que comecei a pensar aqui, irmãos?
Existem pessoas que frequentam a igreja, estão dentro da igreja, mas elas não vigiam o coração e nem sabem o que está dentro do coração. Será que você que está aqui, daqui a um ano, será o próximo traidor de Cristo? Você vai trair Jesus e vai abandonar Jesus? Pastor, jamais, pastor. Que isso? Eu quero ser fiel até o fim. Só que, para termos intimidade com o Mestre, muitas vezes nós temos que dizer: Senhor, o que está no meu coração? Senhor, meu coração, qual a inclinação do meu coração? Senhor, eu não conheço a mim mesmo. O que está no meu coração, Mestre? Porque nós não sabemos, irmãos. Juramos fidelidade, não é verdade? Juramos fidelidade a tantas coisas, mas muitas vezes nos tornamos como Judas Iscariote. Veja, eu percebo aqui que Pedro e João estavam preocupados. É como se eles estivessem dizendo assim: Senhor, nós estamos tão próximos de Ti. Senhor, eu estou inclinando minha cabeça no Teu peito. Será que eu vou trair a Ti, Senhor? Não, eu não quero. Querido, será que você tem essa preocupação? Será que você tem preocupação de ser íntimo de Cristo, mas tem preocupação de agradar a Deus ou de ser um traidor? Eles ficaram preocupados. Será que eu vou cometer alguma coisa daqui a alguns dias? Vai acontecer alguma coisa na minha vida? Porque ele é profeta, ele prevê o futuro. Ele sabe de tantas coisas, já declarou tantas coisas que de fato aconteceram. Eles ficam preocupados. Sou eu, Mestre? Aí Jesus aliviou o coração deles. Olha, o traidor é quem eu der um pedaço de bocado de pão. Irmão, olha a cena. Imagine você sentado ali, querido. Jesus, o traidor é aquele que eu dei um pedaço de pão molhado. Aí Jesus se volta assim para Judas Iscariote: toma. E ele aceita. Ainda diz para ele: o que você tem que fazer, faz logo. Jesus está sabendo de todo o plano de Judas. Jesus estava sabendo de tudo. Judas achava que não estava sabendo. Judas achava que Jesus não sabia. Mas o Senhor sonda o nosso coração, querido. Judas estava ali fingindo ser íntimo de Cristo, mas o coração dele tramava o quê? A traição. Já tinha traído ao Senhor, né? Já tinha entregue ao Mestre. É interessante, eu fiquei pensando, conversando com a Cíntia esses dias. Falei: Cíntia, analisa. Os fariseus nunca passaria pela cabeça deles que um dos discípulos do Mestre poderia entregar o Senhor assim, de mão beijada. Jamais. Os fariseus tentavam tramar a morte do Senhor, tentavam uma maneira de matá-lo. Como? Mas nunca passaria pela cabeça deles chegar assim: vamos chamar um dos discípulos e fazer uma proposta, oferecer um dinheirinho para ver se eles entregam o Mestre. Jamais, irmão. Eu fico a pensar no dia que Judas Iscariotes procurou na surdina os fariseus. Quem é você? Eu sou um dos 12. Você não quer eles? Vou entregá-lo agora. Me dá 30 moedas de prata aí. Querido, eu não sei se você tem essa preocupação. Mestre, sou eu? Sou eu, Pai? Será que o meu coração está andando de uma forma, está tão sujo, está se contaminando com tantas coisas desse mundo, que eu posso daqui a 6 meses trair o Senhor? Daqui a 3 meses abandonar a fé? Será que sou eu, Pai? Querido, aqueles que são íntimos de Deus avaliam o seu coração diante de Deus constantemente. É isso que Davi vai dizer no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia a toda a verdade. Salmista Davi também tinha essa preocupação. Senhor, sonda, se tiver alguma coisa de ruim, tira, Pai. Querido, aqueles que são íntimos de Deus, eles se preocupam em saber de Deus se estão agradando ou não a Deus. Será que nós somos crentes que estamos tocando a nossa vida assim, a moda Bangu, de qualquer maneira? Muitos crentes vão viver na sua vida de qualquer maneira. Não se preocupe em nenhum momento em saber qual é a vontade de Deus na minha vida para isso. Pastor, eu preciso arrumar uma namorada. Pastor, eu preciso de um namorado. Eu quero, pastor. Já passou da hora. Eu quero, o senhor não sabe, estou arranhando ladrilho já. Pastor, eu preciso casar. Eu sei, Deus sabe também. Mas você já procurou saber qual é a vontade de Deus para a tua vida nessa área? Pastor, ele tem olho azul, pastor. Que gato. Espetáculo. Pastor, o cabelo Chanel dela é espetáculo. Aquela escova que ela faz me conquista. Mas a pergunta é: qual é a vontade de Deus para a tua vida nessa questão aí? Será que é a pessoa de Deus para a tua vida? Né? Só olha a beleza, né? Eu vi muita gente dentro da igreja quebrar a cara, buscando a beleza.
Olha, se deram muito mal. Eu vi, irmãos, eu estou falando porque eu vi. Eu falar para um rapaz, não fica buscando beleza não, procura uma menina de Deus. Não, eu tenho que encontrar uma moça do meu perfil, tem que ser 1,80 m, louro, de cabelo grosso e olho verde. Para com isso, rapaz. Falei, toma cuidado com isso, está olhando a aparência. A Bíblia é tão clara quanto a aparência. Irmão se enrolou todo na vida, tentou suicídio 3 vezes. Tentou se jogar debaixo do ônibus, tentou se matar. Menino criado da igreja, porque estava em busca da aparência. Não procurou saber qual era a vontade de Deus. Não procurou saber, sou eu, Senhor. Querido, os íntimos de Deus se preocupam em saber a vontade de Deus para a sua vida. Não viva a sua vida independente de Deus, fazer aquilo que lhe dá na telha, irmão. Não, seja dependente do Senhor. Sou eu, Pai. Aí Jesus trouxe alívio para o coração. Não é você não, Pedro. Não é você não, João. É Judas. O coração de Judas já está contaminado, ó. E aqueles que desprezam a intimidade com Deus, veja o que aconteceu com Judas, ó. E após o bocado, ele comeu o bocado, imediatamente entrou nele quem? O anjo Miguel. Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faz o depressa, vai lá, você já está possuído pelo demônio. Que coisa forte, irmãos. Pessoas que desprezam a intimidade com Deus, mas cedo ou mais tarde ela deixará de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Ouça a voz de Deus, amém, querido? Outra característica dos íntimos de Deus, Lucas, vamos lá para o Evangelho de Lucas. Estamos aí passeando pela Bíblia, irmão, amém? Evangelho de Lucas 11. Olha que interessante. Lucas 11, 27. Olha que interessante, irmãos. Eu acho muito interessante esse texto. Lucas 11, 27. Você achou? Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, Jesus, porém respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha o que estava acontecendo. Jesus estava ensinando, estava pregando, uma mulher no meio da multidão: Olha, bem-aventurados os seios que te amamentaram, o ventre que te concebeu. Essa mulher já estava tentando exaltar Maria ali, mas Jesus estava dizendo o seguinte: mais importante não foi quem me concebeu, mais importante aqui nessa questão é quem ouve e pratica a minha palavra. Minha mãe, até aquele momento aqui, a família de Jesus ainda não cria que ele era o Messias, ainda não seguia o mestre. Então os familiares de Jesus não estavam presentes. Então ele vai dizer isso, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Até aquele momento, a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não seguiam, não criam nele como Messias. Então Jesus começa a destacar aqui o seguinte: olha, a minha família só será bem-aventurada se eles derem ouvido à minha palavra. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Tem gente que acha que fazer parte de uma igreja, ser parente de crente, pastor, eu acho que minha salvação está garantida se eu vier na igreja aqui de vez em quando. Pastor, eu acho que minha salvação está garantida se minha mãe for crente. Eu não preciso ser crente, não, contanto que minha mãe seja crente, ela ora por mim, então minha salvação está garantida, pastor. Pastor, eu acho que a minha intimidade com Deus está garantida se eu conseguir um cargo eclesiástico na igreja. Se eu conseguir uma função, um cargo na igreja, eu acho que a salvação, minha intimidade com Deus está garantida. Jesus começa aqui a nos ensinar algumas coisas, irmãos. Os íntimos de Deus são aqueles que guardam a palavra de Deus, irmão. Que guardam. Percebe que Jesus, ele fala o seguinte aqui, não é o fato dela ter me concebido que a torna bem-aventurada, minha mãe Maria, não. Torna uma pessoa bem-aventurada se ela ouvir a minha palavra e colocar em prática. Percebe? Ele descarta qualquer possibilidade ali de alguém tentar elevar a Maria a uma posição que cabe somente a Cristo. Então percebe? Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Querido, você quer ser íntimo de Deus? Quer ser íntimo de Deus? Ouça e guarde a palavra de Deus.
Pastor, é isso mesmo? É simples assim? É. Ouvir e praticar. Porque ouvir todo mundo ouve, né? E colocar em prática já é um pouco mais difícil. Temos muito mais dificuldade de colocar em prática. Ouvir, eu disse no último encontro de casais o seguinte, eu trouxe uma palestra para eles e disse o seguinte: tudo que eu vou falar aqui vocês já sabem. Aliás, vocês sabem de muitas coisas. A nossa grande dificuldade é colocar em prática. Tudo que eu falei no encontro de casais, todo mundo já sabia. O X da questão é: estão colocando em prática? Essa é a nossa grande dificuldade, né? Nós conhecemos muito a Bíblia. Tem gente aqui que dá show de Bíblia, mas coloca em prática. Percebe, queridos? O que Deus requer de nós, para que sejamos íntimos dele, é a prática da palavra dele. Amém, meu irmão? Você quer se aproximar de Deus? Não tem essa concepção errada não, equivocada não. Ah, pastor, eu acho que se eu for parente de um membro da igreja, eu acho que por fato de estar próximo, né? A minha mãe tem orado muito por mim, pastor. Pastor, eu nem preciso vir para a igreja, a minha esposa ora por mim. Ela é fiel. Você acha que isso resolve? Você acha que isso é suficiente? Você tem que ter vida com Deus também, amém, querido? Pastor, minha esposa ora todo dia, e você não ora? Trate de ter vida com Deus, intimidade com Deus, querido. Ah, pastor, eu chamo minha esposa, ela não vem, ou vice-versa. A salvação é individual, meu irmão. Quando Jesus voltar, você não vai segurar no calcanhar da tua esposa não, hein? Que não dá não. Não vai dar não. Não vai dar mesmo. A igreja será arrebatada, não tem como segurar no calcanhar. Vou atrás, Senhor, aleluia. Nada. Você tem que ter vida com Deus. Você precisa também desfrutar de comunhão com o Senhor. Tem uns maridos equivocados, sabe? Alguns esposos. Ele vem à igreja, a mulher dele é que batalha. A mulher dele vem para culto de oração. A mulher dele evangeliza. A mulher dele ora em casa. É a mulher dele que busca Deus. É a mulher dele que chama, vem orar. O cara só vive cansado, só vive dormindo, espiritualmente. E de manhã, meu Deus do céu. Faz assim, a esposa faz assim, ó. Vamos para a igreja hoje? Eu não, e tu vai? Não sei. Mas é 8 horas da madrugada, não vou levantar não, é ruim, hein? É ruim, pastor que fica falando lá sozinho, eu vou nada. Eu fico imaginando, eu começo a pregar aqui de manhã, eu falo, meu Deus, tanta gente debaixo do edredom, que maravilha. Mas poderia estar buscando essa intimidade com Deus. Mas é aquilo, a carne deixa. A carne deixa. Paulo vai dizer que o espírito milita. O que é militar? Militar é lutar, luta contra a carne. Você até pensa, né? Passa pela tua cabeça, eu vou me tornar íntimo de Deus, eu vou lá hoje. Nunca fui, mas eu vou lá. Meu amigo, quando tu olha assim, aquele edredom, tu puxa assim, não levanta mais. Querido, presta atenção. Íntimos de Deus, para você ser íntimo de Deus, vai exigir algumas posições nossas, até mesmo sacrifício nosso. Para ser íntimo de Deus, exigirá sacrifício. Por exemplo, você tem um amigo, esse amigo está lá no Rio, aí ele te liga, aí ele diz que é amigo teu íntimo, aí você fala assim, vem para cá esse final de semana, eu estou preparando um almoço aqui, aí ele não vem. Aí na outra semana você liga, pô, você não veio, preparei tudo, estava aqui, fiz comida à beça, ó, estou esperando você. Ele diz que é amigo íntimo teu. Tu vem, a pessoa, vem, me espera, hein? Aí tu olha, não vem nada. Aí tu tem que dar coragem de ligar. Tu não vem não? Oh, aconteceu um problema aqui, não vem não. Ele diz que é amigo íntimo. Irmãos, é amigo íntimo mesmo? A pessoa não vê o teu rosto. Aí ela agora se contenta só com o zap. Não, vou mandar no WhatsApp. Fica aí, se contentando com essa amizade aí. Os amigos virtuais. Mas ela não vem conversar contigo. Ela não vem te abraçar. Ela não vem tocar em você. Não é amigo íntimo. Sabe por que ela não vem fazer isso? Porque ela vai gastar dia de gasolina, é cansativo a viagem, não é verdade? Demandará tempo e dinheiro e muita boa vontade para vir lá do Rio ver você. Então o que eu quero ensinar para você? Para ser íntimo de Deus exigirá alguns sacrifícios que você talvez não queira fazer. Você está na igreja, gosta de ouvir a palavra, mas você não quer sacrificar algumas coisas. Dá trabalho. Cansativo, pastor. Você está entendendo? A pessoa não vem do Rio, não vê o teu rosto, ela não pode dizer que é amiga íntima tua. Não aceite esse tipo de amizade virtual não, gente.
Tem gente que se engana, né? Tenho 3.500 amigos no Facebook. Ah, fala sério, irmão. Vou te visitar. Será mesmo? Os 3.500 vão entrar, fazer a visita. Vão brigar para te ver lá no hospital. É ruim, hein? Só vai teu filho, teu marido e tua mãe, meu irmão. E quando vão? Tem 3.500 amigos virtual. Se engane não, meu irmão. Aqui você não vai sair daqui enganado, irmão. Você vai aprender a verdade. Amigo é quem está do teu lado, vendo o teu rosto, tocando a tua face, te abraçando. Por mais tecnologia que haja, todo ser humano precisa ainda do toque. Todo ser humano precisa do toque. Um WhatsApp, uma cutucada no Facebook não substitui isso aqui não. Ele está gostando, cara. Tu gostou, né? É bom, né? Tá vendo? Não substitui, irmão. Presta atenção. Íntimo, intimidade é isso. É isso que Deus quer ter contigo. Intimidade, meu irmão. Vai exigir alguns esforços. Vai exigir de nós algumas posturas que talvez a gente não queira tomar, meu irmão. Quem está entendendo, querido? Não sei, às vezes estou falando, você está muito quieto, não sei. Você está entendendo. Tá dando para entender, né? Não é uma pregação espetacular, mas dá para entender, amém? Muito bem. A gente percebe que Jesus diz: os íntimos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Tem mais algum texto, pastor? Tem. O último texto aqui, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 38. É um texto muito conhecido nosso, mas eu quero destacar aqui um ponto. Você já ouviu 557 mensagens desse texto, mas é bom, sempre está lendo, né? Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Marta estava preparando ali para Jesus? Um banquete, não é verdade? E ela ficou chateada porque ela achou que Maria, talvez a irmã mais nova dela, estava ali de boreste, estava fazendo nada. E ela passar naquela agitação da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, e estava fritando o bolinho de bacalhau e queimou, e estava, coisa simples, né? Fritando ali o bolinho de bacalhau, fritando um monte de coisa, e queimando, ela se estressando, a fritura pulou, aí queimou o braço dela. Ai, Senhor, o senhor está vendo essa menina não? Quer fazer nada? Manda ela me ajudar. Marta, Marta. Jesus é muito tranquilo, né? Marta, Marta. Por que você está se tão inquieta, minha filha? Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Querida, Maria estava valorizando a intimidade com Jesus. É como se Maria estivesse dizendo assim: deixa, depois a gente frita esse bolo de bacalhau. Ele está trazendo aqui os ensinamentos, estou aqui acertado aos pés dele, e você está preocupado, depois a gente frita esse negócio. Vem para cá, irmã. Mas ela agitada, nem dando confiança. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu não um banquete físico, ela escolheu a melhor parte, um banquete espiritual naquela tarde ali. Ela escolheu o alimento espiritual. Vejo crentes, irmãos, lamento, né? Porque eu vejo muitos crentes agitados, cuidando das suas vidas, cuidando dos seus interesses, tanta agitação, não tem tempo para quedar-se. Olha o verbo, quedar-se, ficar aos pés do mestre. Presta atenção, para ser íntimo de Jesus, é necessário dedicar a Ele tempo. Só que todo o seu tempo você só está trabalhando, trabalha, e continua duro.
Trabalha, faz serão, faz hora extra, trabalha, não vê nem família, não vê ninguém, não consegue vir à igreja, e continua duro. A questão não é essa, meu filho. A questão é, você está escolhendo a melhor parte? Não, está como Marta, agitada. Será que eu pago as contas amanhã? Amanhã é segunda. Enquanto não se assentar aos pés de Cristo, escolher a melhor parte, enquanto não escolher o banquete espiritual, enquanto não escolher ser íntimo de Jesus, continuará com o coração agitado, procurando preencher o vazio, preencher o seu coração com as coisas que somente Jesus pode preencher. Você está entendendo, meu filho? Qual é a preocupação de Marta ali? Num primeiro momento você até percebe assim, poxa pastor, mas Marta estava trabalhando, né? Ela estava ali trabalhando para servir bolinho de bacalhau para Jesus. Não é isso na sua Bíblia? Não é bolinho de bacalhau, não? Pensei por um momento, acho que eu sou fã de bolinho de bacalhau. Por um momento, Jesus. Se bem que estavam ali em Betânia, né? Não, eles estavam longe da Galileia. Betânia ficava próxima de Jerusalém, 3 quilômetros, estava bem distante do mar, né? Se fosse lá na Galileia, ia dizer que era bolinho de bacalhau, de pescado. Não, bacalhau não dá no mar da Galileia. Não dá, não. Não, esquece, não é bolinho de bacalhau, não. Muito bem, era alguma coisa gostosa, bem, irmãos? Uma coisa gostosa, preparando. Senhor, mas ela estava preparando algo bom para Jesus. Ela estava trabalhando ali para Jesus, querendo agradar o mestre. Percebe, irmãos? Que no primeiro momento você olha Marta, parece que ela que é a correta, que está certa na história. Porque ela queria agradar o mestre, ela chama a atenção da irmã preguiçosa, que não queria fazer nada. Mas Jesus, inverte a polaridade. Marta, quem está errado é você. Você que está agitada, Maria que escolheu a melhor parte. Não é você que está fritando esses bolinhos aí de sardinha, melhor, né? De sardinha. Algum peixe tem que ser. Percebe, irmão? Que coisa, né? Então muitas vezes você está vindo na igreja e você acha que está não, pastor, estou bem. Pastor, a minha vida nunca esteve tão bem. Será? Você acha que escolheu a melhor parte? Não, querido. A melhor parte é ficar aos pés de Cristo e buscar intimidade com Ele. Ela escolheu o banquete principal, o banquete espiritual, irmão. Querido, você talvez esteja aqui na igreja, mas já pensando na segunda-feira, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar. Querido, se assenta aos pés de Jesus e seja íntimo dele, meu irmão. Tem gente que vem para a igreja olhando, que hora que eu vou embora? O que é isso? 8h42, está perto de acabar a palavra. Aleluia. Eu como um negócio ali na cantina e meto o pé. Sabe por quê? Porque o seu prazer em estar aos pés de Jesus já foi embora há muito tempo. E Jesus está dizendo, Marta, Marta. Olha, irmão, quando Jesus chama você 2 vezes pelo nome, já sabem. Marta, Marta. Simão, Simão. Olha, quem chama-se Maria aqui? Tem alguma Maria? Não? Algum Cláudio aqui? Algum João? Então vou chamar André, André. Nildo, Nildo. Quando chama por 2 nomes assim, 2 vezes o teu nome, já sabe que é uma chamadinha de leve. E Jesus também chama a atenção de Marta, Marta. Está muito agitada, Marta. Você está muito preocupada com as coisas dessa vida. Querido, tudo fica aí, querido, o teu carro, a tua casa, pastor, eu edifiquei, tu está ralando. Estava comentando com os irmãos, eu fiz uma casa, irmão, em cima da casa da minha mãe, há 16 anos atrás. Irmão, eu ralei com o pedreiro 1 ano naquela casa ali. Eu não tinha dinheiro para pagar o pedreiro mais ajudante. Foi 1 ano, mas a obra saiu. Fiz a casa. Morei 10 anos na casa. E eu vim para cá para ser pastor em 2010. Casa lá, minha mãe foi, alugou por 2 vezes para uma pessoa. E meu irmão, ele se divorciou. Tem uns 2 meses. Depois de 8 anos de casamento. Se divorciou, o que ele fez? Ele voltou para minha mãe. Para casa da minha mãe, embaixo. E minha casa vazia lá em cima. O que tu acha que aconteceu? Pum, ele deu um pulo, upgrade. Puf. Foi assim rápido. Só que ninguém me avisou, meu irmão. Ele não pediu permissão. Ele falou, mano, eu estou subindo aqui para tua casa. Estou falando isso, mas eu gosto dele. Mas ele não pediu, nem falou assim, se eu estou subindo aqui, tem algum problema? Minha mãe não ligou para mim, também disse,
ó, eu estou cedendo a casa para o teu irmão, porque ele está se divorciando, para ficar aqui. A gente ouve algumas coisas, e eu fiquei analisando, falei, Cíntia, é isso mesmo? Estão tomando posse da minha casa, sem terra, o MST, e eu não posso falar nada mesmo, eu tenho que ficar quieto mesmo. Falei, tu é crente, engole esse sapo aí, filho. Irmãos, eu fui lá, conversei com ele, e a casa já está mobiliada. Eu falei, meu Deus, a casa é minha. Eu que ralei, gastei todas as minhas economias, Cíntia, a gente ralou para fazer aquela casa. Mas foram. Irmãos, aí você é crente, você vai entrar em choque. Eu estava até comentando com os irmãos, se eu for falar alguma coisa, rapaz, a casa é minha, é capaz de dizer assim, você não está compreendendo o meu momento, estou sensível, estou vendo um divórcio, tu é pastor, cara, tu não pode cobrar essas coisas de mim, vai querer cobrar meu aluguel, cara. Então vai sair eu que você, o vilão da história. Então você tem que ficar o quê? Calado, e não se apegar a essas coisas, irmãos. Eu não considero mais aquela casa minha, perdi, irmão. 2 quartos, sala, cozinha grande, varandão. Perdi. Você entende, queridos? Por amor a Cristo, muitas vezes a gente perde. Você vai entrar em conflito, vai brigar com o teu irmão, vai brigar com a tua mãe. Mas pastor, o senhor que está com a razão na casa do Senhor, pois é. Mas quando a pessoa acha que está no direito dela, é difícil, né? Ela acha que é um direito dela, é família. Complicado, né? Lidar com família é uma benção, uma maravilha. Mas em tudo isso, meu irmão, eu aprendo, sabe o quê? Nada me pertence, sabe? Tenho e não tenho. Tenho um carro, mas eu não tenho. Pastor, eu tenho uma casa, mas tu tem que dizer assim, ó, pastor, está emprestado até um dia ele me chamar. Está emprestado, filho. Pastor, mas foi eu que ralei, ó. Pastor, virei aquela sapata. Olha quantos homens foram lá para virar a laje daquela casa, pastor. Fiz um churrasco, disseram que ia vir 20 homens para bater a laje, só veio meia dúzia. Toda virada de laje tem esse problema. Sempre tem. Meu irmão falou assim, vem bater a laje na minha casa, lá em Nova Campina. Eu fui. Eu falei, quantos homens vão estar lá presentes, Ricardo? Diz para mim. Não, mano, fica tranquilo, vai ter 10 varões aqui de fé. Quando eu cheguei, 7h30 da manhã, começamos a virar, bater a laje, falei, cadê os homens? Só tinha 2 ou 3. Eu falei, cadê os caras? Não, estão chegando por aí. Irmão, 4, 5 somente batendo uma laje gigante. Batemos uma laje. Se não fosse um varão da Assembleia de Deus, ele veio de calça comprida e chinela havaiana. Chegou como uma máquina. Aquele homem bateu a laje sozinho. Ele parecia uma bitoneira. Uma bitoneira humana, aquele cara. Irmão da Assembleia, ele chegou no óleo. Eu já não conseguia mais carregar um balde de 2 quilos. Falei, meu irmão, acho que eu vou ter um infarto daqui a pouco. Porque foi de 7h30 da manhã até 6 horas da noite sem parar. Eu já não sentia mais os meus membros, eu estava dormente. Ah, meu amado. E sempre tem aquela famosa feijoada, né? Que só sai 5 horas da tarde. Nunca sai meio-dia, é difícil, né? Aí o cara fala assim, falta pouco, mais um traço. Quando o cara fala mais um traço, aí bate o desespero. Bate. Você já virou laje, né, meu irmão? Já virou? Todo mundo tem uma laje a ser batida na vida, né? É impressionante isso. Queridos, busque ser íntimo de Deus, irmão. Busque as coisas espirituais. Tudo fica, irmão. Tudo fica aqui. Carro, casa, bens, né? A gente fica agitado para conseguir, para conquistar. Tem igrejas que promovem o culto do empresário. Você tem que ser rico, tem que conquistar. Aí vem um monte de crente materialista com os olhos assim que você só enxerga cifrões. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Aí você percebe que não me parece que estão invocando o Deus da Bíblia ali. Os caras fissurados nas coisas desta terra. Enquanto o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 1, buscai, pensai nas coisas do alto. Marta, Marta, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Ela escolheu ser íntima minha. Enquanto está agitada aqui, está aos meus pés aqui, está coladinha comigo aqui, ó. Ouvindo, só recebendo.
Ah, querido, você precisa desenvolver isso. Tua vida é tão agitada, né? Tu não para durante o dia, no meio da semana, tu não para 20 minutos para falar com Deus, para abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo, papai. Agitação. Nem tira hora de almoço. Pastor, não tiro de hora de almoço não, pastor. Se eu tirar hora de almoço, eu vou perder venda. Eu preciso vender. Eu nem descanso. Aí o cara fica num ritmo frenético, esquecendo-se das coisas espirituais. Busque intimidade com Deus. Não seja um amigo virtual de Jesus, como no Facebook você tem vários amigos, né? Que se você ficar doente, ele não vem te visitar. Procure ter contato com o Mestre. Procure tocar em Jesus. João encostou a cabeça no peito do Mestre. Que ousadia ou que intimidade? Intimidade, irmão. Pastor, você me conhece, mas quantos irmãos aqui têm a intimidade de chegar e encostar o peito no meu aqui? Sua cabeça no meu peito aqui? Quantos? São poucos, né? Pastor, eu não vou chegar a fazer isso com o senhor. Eu sinto que não tenho essa intimidade para chegar e fazer isso com o senhor. Mas os íntimos poderão fazer. A mesma coisa em relação a Jesus, querido. Busque intimidade. Pastor, mas como é que eu consigo essa intimidade? Busque a Deus, se envolva com as coisas de Deus. Faça o que Deus está mandando. Leia a palavra de Deus. Não é batizado nas águas, batize nas águas. Seja mais frequente aos cultos da sua igreja. Seja assíduo aos cultos. Seja fiel, seja dizimista, seja ofertante. Fale de Jesus, leia a Bíblia. Faça cursos na tua igreja. Se envolva com as coisas de Deus. Busque as coisas do alto. Aí você vai ver que aqueles que são íntimos com Deus, Ele revela a sua aliança. Diz lá o Salmo 25, não é isso? Foi o primeiro texto que nós lemos. Que você possa buscar essa intimidade. Pastor, eu nunca busquei, pastor, isso. Eu confesso, pastor, que eu nunca busquei. É noite de você buscar intimidade com Deus, amém?